Olá, meus alunos, minhas alunas, tudo bem? Hoje eu vou falar de novo de uma forma sumária a respeito da execução trabalhista e vou focar no rito previsto na CLT, da execução trabalhista. Irei até a defesa do devedor, que é o embargo do devedor. Não entrarei nessa temática da defesa da oposição, né, do embargo do devedor. Devo lembrar que é necessário sempre que o aluno faça a leitura da lei seca, a releitura, leitura da doutrina, releitura e leitura da jurisprudência, notadamente as súmulas do TST e orientações jurisprudenciais também do TST. Eu inicio falando da execução provisória. O artigo 899 da CLT prevê a possibilidade da execução provisória. O que significa isso? A exemplo, o cidadão tem lá uma ação trabalhista, a parte contrária, a devedora, ela interpõe recurso ordinário e enquanto está pendente de julgamento o recurso ordinário, é possível o credor provisório iniciar a execução. Ele inicia a execução trabalhista e o processo vai tramitar com a liquidação de sentença e vai seguir até a penhora de bens. Previsão normativa, artigo 899 da CLT. Se eventualmente o tribunal confirmar a sentença, então já tem a penhora, é convertido em dinheiro, se for o caso, feita alienação judicial, e nós vamos ver aqui posicionamentos que entendem que é possível na execução provisória a penhora de dinheiro. Se for feito penhora de dinheiro, então libera para o credor. Acaso o tribunal reforme a sentença, então aquela constrição eventual penhora, ela é levantada, ela fica sem efeito. Então nós temos aqui um posicionamento, eu vou desviar o olhar propositadamente por conta da leitura aqui, no apontamento. Nós temos um posicionamento a respeito da penhora em dinheiro na execução provisória ou bloqueio de conta. Existe um posicionamento de que é possível, e um dos fundamentos está na nova redação da súmula 417 do Tribunal Superior do Trabalho, e há posicionamento da doutrina nesse sentido e jurisprudência. Mauro Schiavia é exemplo de uma das doutrinas de direito processual do trabalho que entende ser possível esse tipo de penhora de dinheiro ou bloqueio de conta também na execução provisória. Pois bem, partindo dessa exposição, nós temos a figura da execução por quantia certa, que o procedimento, o rito está previsto na CLT. Nós vimos a figura da liquidação de sentença já, né? Existe um rito da liquidação de sentença por cálculo, por arbitramento e por artigos. Nós utilizamos mais a liquidação de sentença no processo de trabalho por cálculos. E nós temos aqui a questão do rito, que está do artigo 876 ao artigo 892. E eu vou focar hoje no artigo 880, execução por quantia certa. Como ele se desenvolve na execução de quantia? Estabelece o artigo da CLT que requerida a execução, então o credor trabalhista, ele vai, não feito o pagamento voluntário pelo devedor, ele vai requerer a execução. Estabelece o texto da lei, requerida a execução, o juiz ou o presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas, ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive das contribuições sociais devidas à União, para que eu faça em 48 horas ou garanta a execução sob pena de penhora. Então a parte devedora, ela é, no caso aqui, citada para o pagamento no prazo de 48 horas sob pena de penhora. Ela pode garantir a execução, a gente vai ver o que significa a garantia da execução. O devedor, muitas vezes, ele não pretende fazer o pagamento porque ele quer discutir, por exemplo, a conta, mas ele indica um bem à penhora. Isso é garantia da execução. Um bem, ou deposita até mesmo em dinheiro, em juízo em dinheiro, e só que ele tem que apontar que aquele, na hora do depósito, fazer o preenchimento correto, de que aquele depósito é referente à garantia da execução e não para a liberação imediata, que é o pagamento. Pois bem, a jurisprudência tem relativizado a necessidade da citação na pessoa do devedor. Alguns entendem que a parte tendo advogado constituído nos autos, basta a intimação através do advogado para que faça o pagamento. Na verdade, é uma tendência que se tem da jurisprudência e parte da doutrina
de relativização da norma, né, posta no artigo 880, onde permite que o processo seja mais célere, mais rápido. E a intimação, então, através do advogado, já existe jurisprudência nesse sentido. O artigo 882 da CLT, ele vai estabelecer que o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução, como eu já disse, mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais. E aqui vem uma novidade da reforma trabalhista, que é a possibilidade de apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observando a regra do artigo 835 do Código de Processo Civil. Então aqui nós temos três questões interessantes. O cidadão ele pode fazer o pagamento, fez o pagamento, extingue-se a obrigação de pagar. Ele pode indicar bens à penhora, observando a regra do artigo 835 do Código de Processo Civil, que tem uma ordem de bens, de preferência de bens, e ele pode também fazer o que nós chamamos de uma carta-fiança. Mas o posicionamento hoje é que se a parte for optar por fazer a aplicação do Código de Processo Civil, artigo 835, ele tem que depositar 30% a mais, a carta-fiança tem que ser do valor correspondente a 30% a mais do valor da dívida. Depois a gente vai voltar nesse ponto aí. Então nós temos aí também um outro posicionamento, que é a aplicação ou não da regra do Código de Processo Civil no que se refere ao cumprimento de sentença. Artigo 823 do CPC, onde há a possibilidade do juiz determinar o pagamento sob pena de multa. Ele pagaria em 15 dias sob pena de multa de até 10% de não pagamento. Seria um rito específico para o Código de Processo, que tem no Código de Processo Civil para o cumprimento de sentença. Parte da doutrina entende que é aplicável ao processo do trabalho pela celeridade, pela facilidade, né, de opor o cumprimento da decisão, tanto é que cabe ao juiz determinar a forma de cumprimento da sua decisão, e parte da jurisprudência e da doutrina entende que não é aplicável porque não há previsão normativa na CLT a respeito desse tema, porque ela cuida de uma forma clara do seu rito da execução trabalhista. Como ela cuida do rito, não é aplicável subsidiariamente a norma do Código de Processo Civil. Pois bem, nós temos então uma figura que é uma figura importante, como eu já disse, que é a garantia judicial, que é a carta-fiança bancária. Muitas vezes o devedor não tem de imediato ou não pretende fazer o pagamento, ele apresenta a carta de fiança bancária e já tem orientação jurisprudencial, que é o OJ 59, da Seção de Dissídios Individuais 2 do TST, que estabelece que deve ser aplicada a regra do artigo 835, parágrafo 2º do CPC, que o valor da carta não pode ser inferior, tem que ser superior, né, em 30% do valor da dívida. E existe também um ato conjunto do TST, número 1 de 2019, que traz e uniformiza os requisitos da apólice da carta-fiança. É uma possibilidade, então, que tem o devedor para garantir o juízo, para discutir ali eventuais questões relacionadas ao processo, à execução. Pois bem, agora, se o devedor não faz o pagamento e nem garante o juízo, estabelece a CLT, o rito, que o executado não pagando, o oficial de justiça ele deverá penhorar tantos bens quanto basta. Então, está no artigo 833 da CLT. Não pagando o executado, nem garantida a execução, seguir-se a penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo esses, em qualquer caso, devidos a partir da data que for ajuizada a reclamação inicial. Pois bem, nós temos aí que o executado não pagando vai seguir tantos bens quanto bastem, né, para a execução. E nós vamos ver também que o oficial de justiça, conforme estabelece o artigo 721 da CLT, ele vai fazer a avaliação do bem, sendo, por exemplo, um automóvel, um terreno, dependendo do bem, ele já faz a avaliação e já no auto de penhora consta a avaliação do bem. Então, não pagando ou garantindo, nós temos também algumas ferramentas para buscar a efetividade da execução.
devemos lembrar dos princípios da execução, que a efetividade para satisfação do crédito, ela é muito prestigiada, né, pelo sistema processual. Então, nós temos algumas ferramentas contemporâneas e importantes para a execução, e as partes devem tomar cuidado, que é o quê? O sistema do Bacenjude, que permite a penhora online, a busca de dinheiro, né, em conta do devedor. O Renajude, que é um sistema de convênio com o Denatran. O Infoseg, Infojude, Arisp, o Simba. Então, existem ferramentas à disposição do Estado, do Judiciário, do Oficial de Justiça, em busca de bens do devedor para garantir a execução trabalhista. Pois bem, encontrado bens, é importante, né, e o sistema faz o registro da penhora. E o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece quais são os bens impenhoráveis. Então é importante que as partes, né, envolvidas no processo e o próprio Estado tenha em mente, né, e de forma presente, que o artigo 833 ele traz um rol de bens impenhoráveis. E aí cabe ao devedor, caso penhorado um dos bens postos no rol do artigo 833 do CPC, apresentar a sua oposição através dos embargos aí a essa penhora, né, os embargos do devedor. Como eu disse, a avaliação é feita pelo oficial de justiça, conforme o artigo 721 da CLT, e a lei também 6.830 de 1980, que é aplicável na execução trabalhista, no artigo 13, estabelece que é anotado no próprio auto de penhora o valor do bem penhorado. Pois bem, passada essa fase de penhoras de bens, nasce para o devedor o direito de defesa, né? O executado tem o direito de defesa e o terceiro também tem direito de defesa. A exemplo, um terceiro que teve um bem penhorado e que não é parte do processo. Nós temos a figura dos embargos de terceiro, né? E aí nós vamos ver que, uma vez apresentada a oposição pelo devedor, então nós temos a figura da competência para o julgamento dessa oposição desses embargos do devedor, que é a competência a regra da competência do juiz onde se processa a execução, onde ela está tramitando. Então, mas existe uma previsão na Lei 6.830, artigo 20, e o artigo 914 do parágrafo 2º do CPC, no sentido de que, se for carta precatória, o juiz determinou, né, expediu uma carta precatória requerendo a outro juízo de outra vara, de outra cidade, para fazer a penhora de bens, a regra de julgamento dos embargos é do juiz que determinou, né, a expedição, que fez a expedição da carta precatória, com exceção, ou seja, o juiz deprecante, com exceção quando os embargos versarem sobre o vício da penhora. Se os embargos versarem sobre o vício da penhora, o juízo deprecado é quem tem competência para o julgamento. Do contrário, o juízo deprecante vai julgar os embargos do devedor. Pois bem, aí nós temos aqui uma outra questão importante, que é o prazo para apresentar essa resposta, né? Esse não é, na verdade, efetivamente uma resposta, mas é uma oposição, natureza jurídica até de ação, para desconstituir o título ou discutir o valor do título, que é os embargos. Os embargos, uma vez intimado da efetivação da penhora, o devedor tem 5 dias para efetuar os embargos à penhora. É um pressuposto processual que ele faça a garantia do juízo através da indicação de bens ou tendo seus bens ou bem penhorado. Então, é necessário, a regra é, para que o devedor possa se opor à execução, ele tem que garantir o juízo, tem que ter bens penhorados. Pois bem, existe uma relativização quando penhora-se, por exemplo, parcialmente bens do devedor e ele não tem mais bens para penhora e para que o processo não fique parado, então o judiciário tem relativizado essa exigência da garantia integral do juízo e permitido o processamento dos embargos do devedor, mesmo sem a garantia total do juízo. E nós temos uma regra que veio agora com a reforma trabalhista, que é do parágrafo 6º do artigo 884 da CLT, que, na verdade, dispensa as entidades filantrópicas ou
os diretores dessas instituições da garantia do juízo, ou da exigência da garantia do juízo para se opor à execução. Então, entidade filantrópica ou diretores que passam a fazer parte do processo, diretores dessas entidades que passam a figurar no processo como devedor, eles são dispensados da garantia do juízo para a discussão. E também nós temos uma outra questão, que é o embargado também tem 5 dias para manifestar a respeito dos embargos apresentados. E quando a parte for a administração pública, ela tem 30 dias e não 5 dias para apresentar os seus embargos, né, a execução. Então a Fazenda Pública tem o prazo de 30 dias para apresentar os embargos à execução. Então esse é o rito, né? Qual que atenção nós devemos ter? Uma vez liquidada a sentença, o devedor tem 48 horas para fazer o pagamento ou garantir o juízo, sob pena do Estado valer-se das ferramentas existentes, que é da penhora de bens do devedor, através do sistema Bacenjude, Renajude, etc., como eu já disse, penhorado bem garantido ou garantido juízo com oferecimento de bens por parte do devedor, ele tem 5 dias para apresentar eventual embargos à execução. Se não apresentar embargos à execução, estando garantido o juízo, então nós vamos para uma outra fase, que é a fase da alienação judicial, que é a venda dos bens do devedor, que é o que nós temos aí, né, que chamamos de leilão. Então, o devedor que não pagou voluntariamente, e não sendo o caso de penhora de dinheiro, porque se for penhora de dinheiro, ele vai ser liberado para o credor. Não sendo penhora de dinheiro, então, por exemplo, um automóvel, esse bem vai para leilão caso o credor não exerça o direito, né, de adjudicar esse bem. Qual é a observação que vocês devem ter dessa exposição sumária? O rito que é estabelecido. Ele é citado, e aí nós temos uma outra questão. A citação tem que ser feita na pessoa do devedor. A jurisprudência entende que basta que seja dirigida a um dos seus prepostos. Por exemplo, a empresa tem algum empregado, ele é citado da execução, já é o suficiente para ter cumprido o ato aí estabelecido, o rito estabelecido na legislação. E já tem decisão que basta na figura do advogado existir a intimação. Feito isso, segue para a fase da oposição, que é o embargo do devedor, e julgado os embargos do devedor, segue para a fase da alienação de bens, que eu vou dedicar um outro espaço de tempo para nós conversarmos a respeito. Então são essas as considerações. Façam a leitura desses artigos da legislação, do artigo 880 da CLT até o artigo 892, ele traz o rito de uma forma muito simples, muito sumária. Muito obrigado pela atenção, e na próxima exposição eu me atentarei então aos aspectos da defesa, né, da oposição do devedor, dos embargos de terceiro também, e o rito da alienação judicial, da venda judicial ou extrajudicial.